Eu faço um paralelo sempre com hard e soft, né? Que nem tem o hardware e software, né? Muita gente até não sabe o que são as soft skills, né? 91% das pessoas são contratadas pelo currículo e experiência, porém são demitidas por questões comportamentais. Agora sim, a nossa geração, Cedile, você também é professora, isso são coisas complementares, porque a gente não tem isso na grade curricular, né? E aí, provavelmente, esse profissional ele vai ter que buscar isso. Muitos engenheiros aprenderam a ser chefes e não líderes. E é muito diferente, né? A gente ser chefe e a gente ser líder. Tudo na vida tem um propósito. O propósito da Mosh 3000 é deixar um legado positivo na sociedade, universalizando o acesso a tecnologias de ponta. Nossos produtos são únicos, somos detentores de tecnologias disruptivas que tiram totalmente o impacto sobre o meio ambiente, tornando as construções, muito além de mais sustentáveis, saudáveis. Na Mosh 3000, a mudança começa do lado de dentro. Única empresa do mundo da categoria com selo de saudabilidade. Os impermeabilizantes de base mineral e hidrofugantes da Mosh são a melhor solução definitiva de impermeabilização, por contarem com nanotecnologia de ponta em sua composição. Pela união da estrutura molecular dos produtos Mosh com os vazios das moléculas das estruturas aplicadas, os resultados são a hidrofobicidade e maior durabilidade do produto, que é alterado em sua composição química, seja para locais como fundações, pontes, reservatórios, ETAs e ETS, para a resolução de problemas de infiltração e de construções já existentes, redução de carga térmica e combate à oxidação, e até criação de hidrorrepelência em superfícies minerais porosas. A Mosh 3000 é, em todos os casos, a escolha mais completa e durável para seu negócio. Mosh 3000, o seu divisor de águas. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um C3 Talks. Eu sou Alexandre Brits e hoje a gente está aqui com uma convidada especial, Lucedile Antunes, engenheira e especialista em desenvolvimento profissional. Tudo bem, Lucedile? Tudo bem, Alexandre. Beleza, é um prazer. A gente estava conversando aqui, Lucedile, e a gente já se conhece aí praticamente há 18 anos. Né? Você tem uma carreira brilhante na área de construção civil, mas eu queria que você contasse um pouco da sua jornada, por quê? Eu acredito que muito do seu sucesso vem também da sua experiência na área de construção civil. Hoje a gente conhece a Lucedile aí, autora de livros, especialista em desenvolvimento pessoal e profissional, mas eu queria que você contasse da sua jornada aí. Ah, legal. Bom, um prazer enorme estar aqui, obrigada pelo convite. Então, eu sou engenheira civil, atuei em canteiros de obra, depois eu atuei um período da minha vida com auditoria, né, auditando as empresas, avaliando a gestão das empresas. Eu era aquela pessoa que todo mundo tinha medo de receber, né? Depois, em 1998, eu tomei a decisão de empreender, né, de fundar minha empresa de consultoria. E por que eu criei isso? Porque quando eu fazia esses trabalhos de auditoria, eu via muita burocracia nas empresas, criada pelas próprias empresas, né, não pela norma de qualidade. Então, eu tomei essa decisão de fundar e tenho uma empresa de consultoria e coaching, e o meu trabalho é ajudar as empresas a resolverem dores, tanto do ponto de vista de gestão, como do ponto de vista de desenvolvimento humano. E aí eu me especializei, né, no desenvolvimento de soft skills, lancei esses 5 livros aqui. Na verdade, esse livro está sendo lançado esse mês, 3 deles são best-seller pela Veja, e todos falam do tema de habilidades comportamentais. Certo. Essa sua experiência profissional, acredito que ajudou muito, né? Como você acha que esse tema da soft skill, né, que muita gente, eu faço um paralelo sempre com hard e soft, né, que nem tem o hardware e software, né? Muita gente até não sabe o que são as soft skills, né? Como isso ajuda a identificação dessa soft skill no desenvolvimento profissional aí dos engenheiros, dos arquitetos, né? Das pessoas que estão ligadas aí
as empresas aí do ramo de construção civil? Legal. Bom, acho que primeiro, Alexandre, é importante explicar o que são soft skills, né? Porque ele é um termo que nem todo mundo conhece, né? Então, antes de eu explicar um pouquinho o que são soft skills, eu vou trazer um dado que é bem assustador. 91% das pessoas são contratadas pelo currículo e experiência, porém são demitidas por questões comportamentais. E vendo essa dor, vendo tantas pessoas tecnicamente fantásticas nas empresas sendo demitidas por questões comportamentais, que eu mergulhei no assunto e me especializei nisso. Então, as soft skills são as nossas habilidades humanas e, no fundo, é o que mais a gente precisa no nosso dia a dia. Se a gente for parar para pensar, a gente não usa nem 5% do que a gente aprendeu na faculdade, né? O resto é o quê? Relacionamento interpessoal, a sua capacidade de ter empatia, você saber se comunicar, você ter uma liderança, saber negociar, um pensamento analítico, pensamento de empreendedor, tudo isso são soft skills. Tá? Então, eu trabalho muito com a construção civil, né, pelo fato de eu ser formada em engenharia civil, então eu entendo muito do nosso setor e trabalho as dores das construtoras, incorporadoras, gerenciadoras. Então, é muito gostoso fazer esse trabalho com os engenheiros, porque uma das soft skills que eu trabalho muito com os engenheiros é a comunicação, né, e a liderança. Porque muitos engenheiros aprenderam a ser chefes e não líderes. E é muito diferente, né? A gente ser chefe e a gente ser líder. E nos dias de hoje, a gente precisa se reinventar. Porque as gerações vão chegando e elas têm novas necessidades. E se você não é um líder mais humano, você não vai conseguir reter o seu time, pessoas talentosas não ficam, né? Então a gente precisa se reinventar. E Lucedile, eu entendi que o trabalho, né, que você desenvolve, né, tem a ver com identificar essas soft skills dos profissionais de hoje, mas deve ter algumas mais importantes. Quais são essas soft skills mais importantes para os líderes e também para os profissionais que estão na área? Existem algumas mais importantes que as outras? Ótima, essa pergunta sua é ótima. Eu vou falar uma coisa muito importante aqui, Ale. Antes de trazer uma informação assim, que é muito importante todo mundo entender. Todas as pessoas, elas têm uma necessidade única de serem vistas, ouvidas e respeitadas, independente do nível hierárquico. Então, aonde eu quero chegar com isso? Tem algumas soft skills que eu considero de fundação, de base, né? Que é a escuta, a presença, a empatia, né? E a comunicação e a liderança humanizada. Então, eu diria que essas soft skills, elas são fundamentais. Só que quando a gente desenvolve uma soft skill, a gente acaba desenvolvendo várias. Por exemplo, eu vou dar um exemplo prático, né? Vamos imaginar que você precisa desenvolver a sua capacidade de se comunicar. Para a pessoa se comunicar bem, o que ela precisa? Ela precisa ter empatia, ela precisa ter presença, ela precisa ter escuta, ela precisa ter pensamento analítico, ela precisa saber negociar, ela precisa... Então, você percebe que quando a gente desenvolve uma soft skill, a gente acaba explorando várias, né? Aqui nos meus livros, nesse volume 1 e 2, que são livros mais para os profissionais, eu abordo no total 50 soft skills. Sim, então, né? Por isso que eu perguntei, né? Você identifica para o profissional da atualidade algumas que se destacam? Falei, essas daí? Escuta, presença, empatia, comunicação assertiva, né? Principalmente para o engenheiro, né? Principalmente para o engenheiro. Engenheiros, líderes, todos. São os temas que eu mais trabalho nas construtoras. Um dos trabalhos que eu faço muito é jornada de liderança. Dentro da jornada de liderança, a gente fala sobre o líder do agora, a gente fala sobre a comunicação assertiva, a gente fala sobre a adaptabilidade, que é uma soft skill muito importante nos dias de hoje, porque o mundo está muito acelerado e você precisa ter uma cabeça, um mindset de crescimento e não um mindset né, fixo. Sabe que eu tive um amigo, né, que também é muito experiente nessa parte de humanas, vamos dizer assim, né, que a gente é muito exatas, né, no nosso setor. Ele falava que tem muito curso de oratória, mas devia ter o de escutatória, né, porque realmente o líder precisa escutar mais do que... E olha que interessante, por que será que a gente tem 2 ouvidos e uma boca, né? Tem uma lógica disso. Agora sim, a nossa geração, Lucedile, você também é professora, isso são coisas complementares, porque a gente não tem isso na grade curricular, né? E aí, provavelmente, esse profissional ele vai ter que buscar isso, né? Ou a empresa proporcionar isso, né? Tem várias empresas aí que estão assistindo do nosso próprio clube, ou o profissional vai ter que ir atrás. Como desenvolver essa capacidade? Qual que é a dica que você dá para os profissionais que estão assistindo a gente? Legal. Vou falar um pouquinho, então, para você como o desenvolvimento da soft skill acontece no nosso cérebro, né?
É importante o que você falou. A gente não aprende isso na faculdade, a gente vai aprendendo com os desafios do dia a dia. Porque, no fundo, o que a gente mais precisa é se relacionar com as pessoas e gerenciar pessoas. Então, a partir do momento que a gente vai passando pelos nossos desafios, alguns aprendem na dor e outros não, né? Mas, assim, se eu pudesse dizer 3 passos para o desenvolvimento das soft skills, o passo número 1 é a expansão de consciência. Então, a dica que eu deixo é, comece a se observar. Igual a gente tem já o costume de fazer o checklist do dia, né? Ah, eu tinha que mandar aquele orçamento, tinha que responder tal e-mail, tinha que fazer isso. Procura fazer o seu checklist diário de avaliar como foi o meu dia, por que eu me irritei com a Maria, né? Que emoção que gerou naquela cena? Será que eu falei de uma forma assertiva naquela reunião de engenharia? Será que eu não fui muito agressiva na minha forma de falar? Será que eu tive empatia com aquele outro departamento? Ou eu estava só pensando, eu não tive espírito de trabalho em equipe? Começar a observar os comportamentos. Esse é o primeiro passo. Uma vez que a pessoa começa a tomar consciência dos comportamentos dela, ela começa a ver e enxergar que ela não está tendo certos resultados porque ela não está sabendo conversar, negociar, ter empatia. Então, esse meu trabalho, ele está muito pautado numa frase do Einstein, que diz assim: insanidade é você querer um resultado diferente fazendo sempre igual. Então, é preciso você entender quais são os comportamentos seus que estão atrapalhando você entregar os resultados. Uma vez que você está consciente, o passo número 2 consiste em a pessoa buscar novas estratégias para agir. Nesse passo, nem sempre ela consegue sozinha. Por isso que a ajuda de um trabalho de coaching ajuda muito, porque a gente vai tentar resgatar dentro da pessoa quais são o jeito dela de agir que ela já tem, mas que ela se desplugou. É como se a gente se desplugasse da nossa essência. Então, o que eu observo, Ale, nas empresas é que tem muitos robôs humanos, entende? As pessoas estão muito no piloto automático e falta muito esse olhar mais humano. Então, quando me pedem uma dica de ouro, assim, em liderança, né? Eu digo, seja acima de tudo um ser humano. Porque as pessoas estão deixando de ser esse ser humano. E quando você é um líder que escuta, que tem presença, que tem empatia, que acompanha, que desenvolve, né? Você engaja muito o seu time, né? Perfeito, mas aí vem um tema, né, que ele já é tratado muito antes, esse termo já veio muito antes, que é a questão do feedback. Sim. O que você está falando também é uma arte, né? Como dar um feedback positivo? Porque muitas vezes o líder ou o próprio subordinado, a forma que ele vai falar pode até inverter essa expectativa de quem está recebendo. Qual que é o segredo de dar um feedback positivo? Ótima pergunta. Nossa, esse é um dos cursos que eu dou e o pessoal gosta muito. Eu vou falar bem rapidamente aqui uma estratégia, né? Primeiro, quando eu começo a falar sobre esse tema, eu pergunto assim para o pessoal: quem aqui já saiu da sala do chefe se sentindo cocô do cavalo do bandido? Todo mundo, eu! Porque, na verdade, muitos de nós aprendemos a ser chefes. Ninguém dá o que não tem, né? Então, é muito importante a gente compreender as etapas de um feedback construtivo. Primeira coisa é entender o propósito. Eu quero empoderar o meu liderado para que ele se desenvolva. Então, feedbacks disciplinares não mudam o comportamento. Por exemplo, você virar para sua filha e falar: olha, você não pode mais colocar a toalha molhada em cima da cama. Resolve? Não resolve. Ela não vai mudar o comportamento. O comportamento muda quando eu convido o meu liderado a se autoavaliar. Então, os passos que eu ensino para um feedback humano e construtivo são: primeiro, antes de você ir para o feedback, liste pontos fortes do seu liderado com exemplos, liste pontos a melhorar com exemplos, porque os exemplos conectam com as histórias. Segundo, reserve um tempo adequado na sua agenda. A pior coisa que tem é você virar para o seu liderado e falar assim: olha, eu só tenho 10 minutinhos aqui com você porque eu estou cheia de reunião hoje. E ainda com o celular, né? E ainda com o celular olhando. Qual é a mensagem que você está passando para o seu liderado? Olha, você não é importante para mim, né?
Terceiro, evite interrupções, procure escolher um ambiente confortável e que, de preferência, não exista uma mesa entre vocês, porque quando existe uma mesa entre eu e você, aquela linguagem ali está mostrando, você está de um lado e eu estou do outro. E muitas vezes o líder em pé e o subordinado sentado também. Também, né? Um dia um engenheiro virou para mim e falou assim, então, eu fui tentar aplicar aquilo que você falou, e eu peguei ela, e eu era uma engenheira, né? E eu fui conversando com ela, voltando do almoço e voltando para a obra. Eu falei, tudo errado, tudo errado. Por quê? Você não preparou ela, você não avisou, você pegou ela de surpresa. As pessoas têm medo, né? E outra, quando você for convocar o seu liderado, explica para ele o que vai acontecer. Não cria um clima de tensão. Então, olha, Alexandre, estou agendando aqui com você hoje para a gente marcar uma conversa, um bate-papo sobre como está acontecendo, né, a sua jornada profissional, não feedback. Feedback demonstra uma palavra um termo de eu vou ser avaliado, né? Bom, aí depois, durante a conversa, imagina que agora é o momento do feedback, a dica que eu dou é você convidar o seu liderado a se avaliar. Você não precisa falar nada, ele vai falar tudo. Uma autoavaliação? Uma autoavaliação. Pesquisas mostram que quando a gente é convidado a se autoavaliar, a gente tende a ser muito mais criterioso, né? Então você vai virar e vai falar, Lucedile, fala um pouquinho dos seus pontos fortes. Aí eu vou falar e você complementa com seus exemplos. Depois você fala, Lucedile, vamos falar agora um pouquinho sobre os seus pontos a melhorar. O que você acha que você precisa se desenvolver? E eu vou falar tudo. Ele já vai identificando. Ele vai identificando. Agora, se ele não identificar, Lucedile, ele não falou uma coisa que me incomoda muito. Como que eu abordo isso? Por exemplo, vamos imaginar que os meus entregáveis estão atrasados. Então você vai virar para mim e vai falar, Lucedile, vamos falar agora mais especificamente dos seus entregáveis, né? Como que você se avalia? Eles estão no prazo? E aí a pessoa vai... Porque às vezes a pessoa não está enxergando que ela está cometendo determinados comportamentos, tá? Muito bem, Lucedile, tem muito assunto, né? Mas a gente está chegando ao final da entrevista e eu queria que você deixasse uma mensagem, porque nossa área, ela realmente prezou muito pela parte técnica, exatas, enfim, resultado, e você está trazendo uma parte humana. Uhum. Para quem está assistindo, seja líder ou seja liderado, profissional, enfim, que a empresa não tem um programa, né, disso, enfim, e ele tem que buscar. Qual que é a dica que você deixa para esse profissional dar o primeiro passo, que já é o reconhecimento, ele já identificou que tem essa necessidade, esse desafio. Qual que é a dica que você deixa para esse pessoal que está assistindo buscar esse tipo de desenvolvimento? Sim, eu acho que primeiro é se convencer desse dado que eu trouxe, que 91% das pessoas são demitidas por questões comportamentais. Uma vez que ele está convencido, observar mais os seus comportamentos, ter a humildade de pedir feedback para o seu liderado. Olha, liderado, como você me vê como líder? O que eu posso melhorar? Ter essa humildade, mas estar preparado para ouvir, né? E aí a dica final que eu deixo é ser, acima de tudo, um ser humano, entendeu? Aonde um ser humano precisa oferecer mais a sua escuta, mais a sua presença e mais a empatia. E aí, olhar atentamente para a sua forma de se comunicar, porque a grande questão, principalmente na nossa área, que eu observo muito, não é o que as pessoas falam, mas sim o como, tá? Então Perfeito. Essa é a dica que eu deixo. Muito bom. Lucedile, eu quero te agradecer por trazer essa parte, essa humanidade, essa parte humana para a engenharia, para a arquitetura, para as empresas aí do ramo da construção civil. Agradeço profundamente a sua participação e vocês que assistiram, né, aguardem os próximos aí, episódios, né, do C3 Talks com outros entrevistados também. Muito obrigado, viu? Obrigada.